Hoje a gente vai mergulhar no livro mais curto de todo o Antigo Testamento, o livro de Obadias. Mas olha, não se deixe enganar pelo tamanho, viu? O que ele tem de pequeno, ele tem de potente. É uma profecia concentrada sobre orgulho e traição e, no fim de tudo, sobre a justiça divina. E quando eu digo que é curto mesmo. São só 21 versículos, o livro inteiro. E essa concisão toda não é por acaso, sabe? É para a mensagem ser como uma flecha, direta, certeira, sem espaço para desvios. É um veredito profético direto ao ponto. Para a gente entender bem o panorama completo, nosso roteiro vai seguir a própria estrutura do livro. A gente começa situando a história, depois mergulha no julgamento contra a nação de Edom e os porquês disso. Em seguida, o foco se abre para um conceito bem maior, o Dia do Senhor, para então a gente chegar nas promessas de restauração e na grande mensagem final. Vamos nessa! Então, vamos lá. Para a gente sentir o peso da profecia de Obadias, primeiro a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, entender o cenário em que tudo isso aconteceu. E o nome do profeta já é uma pista e tanto. Obadias. Significa servo de Yahweh. Ou seja, ele já se apresenta deixando claro: olha, a mensagem não é minha, eu sou apenas o mensageiro. Ele se coloca como um porta-voz de um recado que vem de cima. Certo? Então, quando isso acontece? Bem, a maioria dos especialistas aponta para um período logo após a destruição de Jerusalém, lá em 586 a.C. O destinatário da mensagem é a nação de Edom, que vivia ali numa região bem montanhosa e rochosa. E aqui vem o detalhe crucial. Os edomitas eram descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, que mais tarde se tornou Israel. Ou seja, isso aqui é uma história de família, uma profecia entre nações irmãs. E essa localização geográfica de Edom, essa vida nas alturas, nos leva direto ao coração do problema, ao tema central da primeira parte do livro, o orgulho, a causa fundamental da queda que estava sendo anunciada para eles. Esse versículo é como um raio-x da mentalidade de Edom. Eles se achavam intocáveis, sabe? Enganados por uma falsa sensação de segurança. A pergunta "quem me derrubará" não é uma dúvida real. É uma declaração de pura arrogância, do tipo, ninguém pode comigo. E esse orgulho todo não veio do nada, tinha uma base bem concreta. Pensa só, eles viviam em fortalezas naturais de pedra, lugares como Petra, quase impossíveis de invadir. Estavam no alto, bem protegidos, então eles olhavam ao redor e se sentiam invencíveis. Confiavam na própria força, na própria sabedoria. Eles se sentiam literalmente acima de todo mundo. É aí que a profecia de Obadias vem e ataca bem no centro dessa arrogância. A mensagem é direta, implacável. É como se Deus dissesse: "Ah, é? Você acha que voa alto como uma águia? Que seu ninho está seguro entre as estrelas? Pois é de lá mesmo que eu vou te derrubar." A queda não era uma possibilidade, era uma certeza declarada. Ok, o orgulho era a raiz do problema. Mas qual foi a gota d'água? O crime específico que selou o destino de Edom. A profecia agora muda o foco da atitude para a ação. E essa ação foi uma traição no pior momento possível. A pergunta que o livro responde é exatamente essa. Por que um julgamento tão pesado, tão definitivo? A resposta está toda amarrada na relação familiar, na traição. O contraste aqui é chocante. De um lado, a responsabilidade de Edom. Eles eram irmãos de Israel, lembra? Tinham um laço de sangue. O que se espera de um irmão? Ajuda, apoio. Mas do outro lado, o que Edom fez? Quando Jerusalém foi invadida, eles não só ficaram olhando de longe, eles se alegraram com a desgraça, participaram do saque e, para piorar, bloquearam a fuga dos refugiados. Foi o pior tipo de traição familiar que se pode imaginar. A história de Edom serve como um estudo de caso para um princípio muito maior. A profecia agora abre a lente, expande o foco e introduz o conceito do Dia do Senhor. Um momento de acerto de contas que não era só para Edom, mas para todas as nações. E esse Dia do Senhor tem várias facetas. Primeiro, é um julgamento universal. Segundo, a justiça é de retribuição direta. Como você fez, assim será feito a você. Mas, no meio desse julgamento todo, aparece uma promessa de libertação para Israel. E a imagem é muito forte. Israel se torna o fogo que vai consumir Edom, que é descrito como palha. E essa promessa de libertação nos leva direto para a parte final, a parte esperançosa do livro. A gente sai do julgamento e entra na restauração de Israel. É uma virada de jogo completa.
Aqui a gente vê a inversão total de destinos. De um lado, Edom, aniquilação, sem deixar rastro, como palha no fogo. Do outro lado, Israel. A promessa não é só de sobreviver, mas de prosperar. Os exilados vão voltar, vão tomar posse das terras dos seus opressores e vão governar a partir do Monte Sião. É a justiça divina virando a mesa de forma espetacular. E com isso, a gente chega ao clímax da profecia. O último versículo que amarra toda a mensagem do livro em uma única e poderosa declaração final. E é isso. E o reino será do Senhor. Depois de todo o ciclo de orgulho, julgamento, justiça e restauração, a conclusão é essa. Os reinos humanos, por mais orgulhosos e fortes que pareçam, como o de Edom, eles sobem e caem. Mas o reino que permanece para sempre, o poder final, pertence a Deus. Então, o que a gente leva de Obadias? Bom, algumas lições bem claras. Primeiro, a de que Deus responsabiliza todo mundo por suas ações. Segundo, que o orgulho é uma armadilha, uma força que engana e destrói. Terceiro, que a indiferença ao sofrimento, especialmente de quem está próximo, é uma ofensa grave. E por fim, a de que a justiça divina é certa, mas a restauração também faz parte do plano. E isso nos deixa com uma reflexão. Orgulho, justiça, soberania são temas de uma história de mais de 2.500 anos. Mas será que eles não continuam extremamente atuais? A gente ainda vê o orgulho cegando pessoas e nações. A gente ainda clama por justiça. E a gente ainda se pergunta, no fim das contas, quem realmente está no controle? É uma questão que atravessa os séculos e chega até nós.